Olá, amigos. Vamos fazer um vídeo muito importante agora. Esse vídeo é muito importante. Eu tenho meditado muito, tenho conversado muito com Deus sobre esse assunto. E é um assunto que está rodando na internet e que eu quero falar. Porque aqui, esse site, esse canal chama Papo para Pensar. Então a gente vai pensar um pouco, certo? Eu sempre friso nos meus vídeos que eu gostaria de pôr um nome mais formal, mas eu coloquei papo para pensar, para poder ver se pega um ângulo de gente, né, dessa nova geração e tudo e tal, né? Porque quando a gente começa a falar formalismos, as pessoas não têm mais paciência. Poderia ser diálogo para pensar, certo? Mas coloquei papo para pensar. Eu quero começar com um texto. E esse texto está em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, que diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vou repetir novamente: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses são os remanescentes. Esses não são a Igreja Adventista. Esses são os remanescentes. Os remanescentes são esses daqui, de Apocalipse 12. De Apocalipse 14, verso 12. Esses são os remanescentes. E não é um grupinho de 144 mil. Vai ter os 144 mil e a grande multidão. Esses serão os remanescentes que creram na última mensagem, na última hora. Entende? Eu sei que remanescente é aquele que vai mantendo, né, as verdades caídas por terra. Mas a grande multidão vai crer na verdade que caiu por terra, mesmo que seja de forma incompleta. Quando eu falo forma incompleta, porque não vai dar tempo, quando Jesus estiver voltando, não dá tempo deles estudar santuário, estudar o inferno, estudar, entendeu? Não dá tempo. Então, eles receberam a mensagem de um remanescente. Se a vida continuasse aqui na volta de Jesus, eles iam ser um remanescente, continuando a falar. Agora, entenda uma coisa. Ellen White, certo? Ela tem escritos. Não tem? Vários escritos? Tem vários escritos. Agora, sobre profecia, sobre o grande conflito, esse escrito é um escrito real. Entende? Porque tudo que está falando ali, entende? Tudo que está falando ali é um comentário que ela faz da Bíblia. O que acontece é que as pessoas não estão acompanhando os acontecimentos a nível mundial. Só acompanha o que está passando no UOL e no Jornal Nacional. Só. Então por isso que não entende. Entende? Agora, se você lê o grande conflito e vê o que está acontecendo no mundo, você vai ver. E Ellen White nunca foi, certo? Substituída. Perdão, a Bíblia nunca foi substituída por Ellen White. Não vou cortar, porque você sabe que no meu canal aqui eu sempre falo dessa forma, tá? Então, corrigindo o que eu falei, eu vou corrigir na hora. É na hora, você tá me entendendo? É na hora que a gente corrige, certo? Não é editando, não. Quando é um erro de ortografia, tudo bem. Certo? A Bíblia não é substituída por Ellen White. Ellen White faz comentários da Bíblia. E os comentários da Bíblia que ela tem sobre Apocalipse são comentários para os nossos tempos. Entende? Se você não acha que é comentário para os nossos tempos,
coloque aqui no comentário desse vídeo, entende? Qual que é a explicação certa de Apocalipse? Coloca. E você, adventista, que anda fazendo vídeos falando que Ellen White plagiou e que copiou de não sei quem, eu não quero citar os nomes para as pessoas não ficar pesquisando. Entendeu? Se elas quiserem, elas vão lá no seu canal lá e pesquisam no seu canal, tá bom? Plagiou do fulano, que o fulano plagiou, que o fulano plagiou, que o fulano plagiou, que o fulano plagiou, que o Ellen White plagiou, e que Ellen White é o copia e cola, é o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu também entendo que tem coisas de Ellen White que não faz muito sentido com a Bíblia. Tem coisas como alienígena, que ela foi para outro mundo, que viu não sei o quê, que viu não sei o quê. Isso para mim não condiz com a Bíblia. Não condiz, não condiz. Certo? Agora, o grande conflito, o que está acontecendo, a arregimentação das nações, a primeira besta, a segunda besta, é isso mesmo. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas não foi ela que falou isso não, ela plagiou isso. De quem ela plagiou, o plagiado foi certo também. Ah, mas não foi do plagiado, não, foi do plagiado do plagiado. O plagiado também tá certo. Entende? Não interessa. Não interessa quem é o autor. Para mim não interessa. O que interessa é o que aconteceu, o que está acontecendo, está nos escritos dela. Se fosse nos escritos de um outro homem, seria o escrito do outro homem. Não tem nada nada que vai fazer ir contra a Bíblia, nada. O centro aqui é a Bíblia, entende? E não tem porquê, porque você tem uma visão adventista. Não existe visão adventista, não. Não existe, não. Não existe, não. Quem quiser viver uma visão adventista, viva. Quem quiser viver uma vida adventista, viva. Entende? Eu vivo a minha vida com Deus, com a Bíblia. Entende? Como um remanescente. Entende? Porque se for assim, nós podemos falar também que nós estamos plagiando Martinho Lutero. Com a tese dele, que ele colocou lá na porta da igreja de Wittenberg. Certo? Nós estamos plagiando também a salvação pela fé. Porque a gente não ensina a salvação pela fé? Então eu também estou plagiando, você está plagiando, está todo mundo plagiando, então vamos plagiar. Porque o mundo virou plágio. Amigo, não interessa. Não interessa se não foi Ellen White. Não interessa. Não interessa. Agora, tá tendo uma onda aí, tá tendo uma onda do que está falando assim, porque você está formatado pela igreja adventista. Não existe isso. Não existe isso. Não existe formatação de igreja adventista. Não existe. Não existe. Os nossos líderes não querem crer. Quer dizer, crer eles creem, mas eles não querem. Porque eles têm um romance com a prostituta de Apocalipse 17. Você sabia disso? Você sabia que a igreja adventista, a nível liderança, e alguns pastores aí, tem um romance com a prostituta de Apocalipse 17? Um romance. Eu falei um romance. É diferente dela estar junto na arregimentação com os outros líderes que estão servindo ela. A igreja adventista tem um romance. Um romance. Você sabe? Quando você está num lugar, você que é homem, você vai me entender. Você está num lugar, você é um homem, e passa uma mulher, você acha a mulher bonita, sedutora, você é casado, sabe? E dá uma vontade de você ir lá conversar ou fazer uma graça para a mulher bonita, não é? A igreja adventista está fazendo isso com a igreja prostituta. Entende? Aí alguém pode virar para mim e falar assim, não, a igreja adventista não está fazendo isso não. Não, ela não está fazendo? Ok, então vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão
tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganaria até os eleitos. Os eleitos estão sendo enganados. Você sabe como os eleitos estão sendo enganados? Não é porque Jesus vai vir, igual Ellen White falou, Jesus vai vir, Satanás vai vir transfigurado da volta de Jesus. Não é isso, não. Ai, não, quase me enganou. Satanás imitou a volta de Jesus, quase me enganou. Não, não é isso. Não é. A mulher que tem aí affair com a igreja adventista, um affair com a igreja adventista, ela seduz, ela só seduz. Eu não estou falando que a igreja adventista concorda, ela está seduzindo, entende? Ela está seduzindo. Muitos já caíram na lábia dela. Agora, a igreja adventista, ela tá, entendeu? Se for possível para essa mulher, ela engana os próprios eleitos. Não tem nada a ver com domingo, porque o adventista não vai guardar o domingo. Entende? Ela engana. O que é enganar? Enganar é passar os outros para trás. Entende? Enganar é passar os outros para trás. Será que a igreja adventista, que se diz remanescente, está sendo um irmão amigo? Será que ela está ajudando o próximo? A prostituta está enganando, está jogando charminho na igreja adventista. Entende? E a igreja adventista está poupando o dinheirinho dela para poder dar uma saidinha com a prostituta. Entende? Sabe o que significa isso? Isso não é no literal, não, que eu estou falando. Guardar o dinheirinho no bolsinho dela, o cartão de crédito da igreja adventista, para poder dar uma saidinha com a prostituta de Apocalipse 17, é justamente não servir a quem precisa. Porque ela precisa de guardar o dinheiro para os prazeres junto com a prostituta. Entende? Quem está precisando, morre. Se Jesus está para voltar, por que mais igrejas, mais hospitais adventistas, mais escolas? Se Jesus vai voltar e vai destruir a sua escola adventista, e vai destruir o seu hospital adventista, e vai destruir a PUC, a própria PUC da Igreja Católica. Entende? Será que estamos sendo ajudados? Agora vamos passar para um outro caso aqui, que eu tenho que falar. Você sabe que tem um pastor aí que foi falar de Apocalipse 17 e a igreja adventista despirocou. A igreja adventista despirocou. Não. Você, pastor, vai para os Estados Unidos pregar a teoria do Papa. Lá. Aqui no Brasil, não. Ele foi, ele obedeceu. Aí, passou-se o tempo, não passou?
E todo mundo falando, não acredita nisso, não compra o produto dele, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que não compra os audiolivros dele, que não acessa o site dele, que não acessa o YouTube dele, que não sei o que, e que não acredita, e que não sei o que. Igual aqueles pastores, tudo formatado pela Igreja Universal, sabe? Os nossos pastores da Igreja Adventista é formatado igual os pastores da Igreja Universal. Eu não sei o que, não vai não, não sei o que. Aqui. Aí ele voltou pro Brasil porque a Igreja Adventista tinha proibido ele de pregar no Brasil. Ele voltou pro Brasil depois de um período e está pregando no Brasil. E aí? Você acha que a sua interpretação da Igreja Adventista de Reinos vai ter credibilidade fazendo isso com um pastor? Vai ter credibilidade? Aí vai virar para mim, pode ser o Ted Wilson aí que tá me vendo, não sei quem mais tá me vendo. Ai, que medo, tô morrendo de medo de quem tá me vendo lá na Igreja Adventista, ou na divisão, né? Na divisão sul-americana ou qual for a divisão da Igreja Adventista. Vai virar e falar, não, mano, não pode, vamos dar strike nesse canal dele. Pode dar strike, querido. Pode dar strike. Você não deu strike no pastor Samuel Ramos? Me dá strike também. Me dá strike também. Não tem problema não, hein? Me dá strike. Vai provar mais ainda um segundo sangue derramado. Um segundo sangue derramado. Vocês derramaram o sangue do pastor Samuel Ramos. Agora estão derramando o sangue do meu canal. Para abafar uma leitura que vocês não aceitam. Entende? Eu respeito a leitura da Igreja Adventista sobre Apocalipse 17. Eu respeito a Igreja Adventista. Eu respeito todos aí. Agora eu estou falando é a verdade. Eu não sou um remanescente. Eu estou falando é a verdade. Entende? E eu não tenho comunicação com o pastor Samuel Ramos, não. Eu não tenho, não. Ele não me conhece e nem eu conheço ele pessoalmente. Nunca o vi, nunca. Gostaria de ter a oportunidade de sentar com ele e conversar com ele. Mas eu nunca tive essa oportunidade, nem sei se eu vou ter. Entende? Mas não é porque eu vou lá para puxar saco dele, não. Eu quero conversar com ele como se eu estivesse conversando com o ex-pastor Luiz Gonçalves, entende? Com qualquer outro pastor, com o Leandro Quadros, entende? Com o pastor Adolfo. Qualquer pastor, entenda que eu não estou falando mal. Aqui eu estou até defendendo a Igreja Adventista. Eu estou defendendo. Agora, os companheiros aí, os amigos, tá? Não pode nem falar companheiro não, porque senão leva pro lado político. Para os amigos aí, os amiguinhos, que gostam de falar que os escritos de Ellen White é plágio, para mim não interessa. Para mim não interessa. O que está escrito ali é real. Para mim o que interessa é o que está escrito, é o que é real. Entende? É real. Se não for real, põe aqui no comentário, qualquer igreja aí, ó, universal, presbiteriana, shintoísmo, xamanismo, não sei o que, islamismo, igreja mormons, testemunhos de Jeová. Coloca aqui para mim a explicação de Apocalipse 17 e me explica Daniel e Apocalipse. Vocês têm condição de explicar Daniel e Apocalipse igual a Igreja Adventista? Vocês têm condição? Coloca aqui, coloca aqui. E você aí que fica falando aí que Ellen White é plágio, que ela é a doente, que ela é a anormal, que levou uma pedrada na cabeça, que não sei o quê. Assim, você fala dela, assim, de uma irmã, né? Eu tô falando de uma irmã. Nós estamos falando de uma irmã, de um ser humano, né?
Nós estamos falando desse ser humano que chama Ellen White de uma tal forma, né? Que assim, eu não gostaria de ser falado dessa forma. Mesmo eu não tendo algumas visões como ela teve, eu não gostaria de ser tratado dessa forma. Agora, se ela plagiou, meu amigo, eu não tô nem aí, cara. Não tô nem aí. Você tá me entendendo? Que eu não tô nem aí se ela plagiou. Porque ela plagiou um escrito certo de outra pessoa. Entende? Ah, e essa outra pessoa também estava errada. Estava errado porque ela plagiou de um outro que também falou certo. Eu quero que você entenda que ela plagiou. Ok, a gente também está plagiando. Está plagiando Martinho Lutero. A gente sai plagiando todo mundo. Entende? Quando a questão é bíblica e é verdadeira. Entende? Então pare com isso. Para de ficar fazendo canal, vídeo, falando de Ellen White, que foi um plágio, que foi não sei o quê, e que Deus não existe. Tem pessoas desacreditando em Deus. Tem pessoas desacreditando em Deus por causa disso. Deus para elas não existe mais. A Bíblia é uma farsa. Tá virando, ao contrário, tá virando, aqui, aí isso que tá acontecendo aqui, a pessoa não tá nem mais acreditando em Deus, é o que tá falando em Mateus 24, aqui, Mateus 24, 24. E se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Você, admirador de ofender Ellen White, você está sendo enganado. Você, eleito, que fica falando mal dos entendimentos proféticos, você está sendo enganado. Se fosse possível, aqui, Mateus 24, 24, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Leia Mateus 24, 24, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Entende? Você é um eleito. Se fosse possível, mas agora não, porque você sabe muito bem que ela está falando a verdade, independente se ela plagiou, copiou, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou lá de 1960 não sei quanto, 1800, 1500, não interessa, meu amigo, não interessa. Quantas mãos essa Bíblia aqui passou? Quantas pessoas aqui, entendeu? O Antigo Testamento inteiro é um plágio de Jesus. Entende? Nós temos que entender a questão da modernidade do plágio. Eu sei o conceito de plágio, entendeu? Mas nós temos que entender o conceito de plágio na nossa atualidade, na modernidade, no mundo secular. E uma outra coisa é ver que uma pessoa copiou um texto verídico e propagou o texto verídico falando que foi ela. Isso é um problema dela, se não foi dela que escreveu. Mas o texto dela é real. O texto dela é tão real que está sendo propagado de uma forma tão grande. Entende? Que os textos que ela plagiou das outras pessoas não foram propagados a nível do que os textos de Ellen White estão sendo propagados. Entende? Você não acha que isso é uma providência de Deus, não? Você não acha, não? Você não acha que é isso, não? Pense bem, meu amigo. Pense bem. Aqui é um papo para pensar. Eu falo desse jeito mesmo. Entende? Eu não estou xingando ninguém. Porque eu sou um homem sofredor. Eu tenho os meus problemas também. Entende? Eu tenho os meus problemas. E aos trancos e barrancos eu estou gravando esses vídeos. E passando por muitas provações, muitos problemas. Gravo aqui num celular. Quantas vezes o diabo já quis destruir esse celular meu? O meu notebook? Tirando o meu tempo. Eu estou trabalhando, ganhando pouco. Entende? E dedicando a esses vídeos, estudando, fazendo dentro da minha possibilidade. Entende? Dentro da minha possibilidade. Eu não estou falando mal de pastor nenhum aqui. Eu não estou falando mal de pastor nenhum. Eu só acho que o que foi feito com o pastor Samuel Ramos
foi injusto. Simples assim. É uma opinião minha. Você aí que fica metendo pau em Ellen White, não é opinião sua, eu respeito. Eu respeito. Eu respeito sim. Respeito todos os pastores e todos os pastores influencers no YouTube. Respeito sim, porque eu estudo junto com eles. Agora, só que eu decidi gravar esse vídeo porque eu acho que tá assim, uma coisa desnecessária. Se ela plagiou ou não plagiou, é o nome dela, tá cadastrado no CNPJ, e papapá, e tem que estar, e não sei ela, então vamos pegar ela, e não é, e não sei o quê. Tem gente perdendo a salvação de tanto que vocês falam que o negócio é plágio, aí a pessoa leva no conceito de plágio real e não quer saber, e não acredita em Deus, e para de acreditar no Espírito Santo, e para de acreditar em Jesus, e começa a ir para essas coisas transcendental. E eu conheço uma pessoa que está dessa forma, e eu não vou falar o nome dela aqui, não vou, porque ela é do meio adventista, e ela foi da divisão sul-americana, e eu não vou falar, porque ela é uma pessoa, entende? Em segundo plano, muito influente, de uma outra pessoa que é bem influente. Eu não vou falar, não vou, entende? Então tome cuidado. Se possível, o diabo vai enganar os próprios eleitos. Se fosse possível, mas você agora vai orar e vai pedir a direção do Espírito Santo. Se você não concorda, não compartilhe esse tipo de informação. Não compartilhe. Porque eu não estou falando nem dos outros escritos, porque tem coisa dos outros escritos de Ellen White que eu também não concordo. Mas a maioria centralizada em Daniel e Apocalipse é verdade, meu amigo. É verdade. Se não for verdade, chama aí, faz uma reunião, vamos lá na Novo Tempo, no canal Novo Tempo, me chama e chama o pastor Samuel Ramos. Que medo é esse de chamar o pastor Samuel Ramos? Que medo é esse? É lógico, né, que ele pode ter um argumento lá, não é? E aí em cadeia nacional ele tem um argumento, não é? Não é só ele que tem argumento, não, meu amiguinho adventista da Novo Tempo, da divisão sul-americana. Eu também tenho argumento de Apocalipse 17. Eu também tenho muito argumento de Apocalipse 17, que eu não gravei ainda, tá? Eu não preciso de Samuel Ramos para me ajudar a argumentar Apocalipse 17, não. E nem Walter Veite. Tá bom? Fique na paz, meu amigo. Me desculpe alguma coisa, mas nós temos que falar a verdade, porque nós estamos no tempo do fim e as pessoas estão sendo enganadas. E se for possível, os eleitos também seriam enganados. Então não seja enganado. Ok? Porque virão falsos profetas. Você pode estar sendo um falso profeta. Você que é um eleito pode estar sendo um falso profeta. Entende? Você pode estar sendo um falso profeta. O que é um falso profeta? Um portador da voz de Deus. Refutando e retrucando o que o Espírito de Profecia tem ensinado. É claro, o Espírito de Profecia não está de acordo 100% com a Bíblia. Em outros assuntos agora, sobre Apocalipse e Daniel, meu amigo está de acordo. Porque é só você olhar para o cenário mundial, para de ficar vendo a Globoplay, para de ficar vendo Jornal Nacional e para de ficar vendo o UOL, que aí você vai ver que os escritos dela têm razão. Ah, não gosto que fala que é os escritos dela, não. Você não gosta, não. O escrito da pessoa que ela plagiou tem razão. Para mim não interessa se não foi registrado. Tô nem aí. Porque eu quero ir pro céu. E lá no céu, ninguém quer saber quem registrou, quem não sei o quê, quem não sei o quê. A Bíblia não é registrada. A Bíblia tem registro? Tem registro? Tem? Tem registro? Sabe qual que é o registro que a Bíblia tem? Que ela é de Deus. Esse é que é o registro. Agora, não tem registro, não. Não tem registro aqui a nível do conceito de registro mesmo no mundo.
secular, não tem registro não. Que a Bíblia é de uma empresa, que é igual os testemunhos de Jeová faz. Essa Bíblia que, nossa, que tem que ser assim, que mudou, alterou lá umas letras, lá umas palavras e um monte de coisa. Entende? Espero que você não fique chateado, porque eu estou pregando o evangelho. Não venha dar strike no meu canal, ok? Não venha, em nome de Jesus, não venha dar strike no meu canal, não. Agora, se você quiser, amiguinho, fique à vontade, ok? Pode dar o strike. E na seção sobre tem meu e-mail, manda o meu e-mail. E vamos encontrar para conversar, você que quer me dar um strike, conversa comigo primeiro antes. Mas se você não quiser conversar também, pode dar um strike também, não tem problema não. Ok? Pode dar um strike. Porque sabe o que que é? É porque o romance aí com a prostituta de Apocalipse 17 está te abalando, né? Um forte abraço. Fique na paz.